Alô, aficionados do universo 3D, aqui você fala Bruno A1 para a VFX Produções e bem-vindos a mais uma fantástica série de tutoriais em 3D Studio Max. Após um longo inverno improdutivo, retornamos agora em grande estilo. Vamos ver como produzir uma cratera vulcânica em erupção. O tutorial vai cobrir todo o processo de modelagem da cratera, utilização de materiais avançados do modo Blend. Vamos, obviamente, ver a parte de partículas e também vamos utilizar o plugin Afterburn para fazer a fumaça. É claro que não é à toa que a gente está de volta no 3D Studio Max, a VFX está em vias, já estamos produzindo até o DVD explorando partículas em 3D Studio Max, você está vendo aí, a capa já é um protótipo. Então, vamos deixar de conversa, vamos soltar a prévia aqui para a gente ver o que a gente vai fazer. Como vocês podem ver, é uma cena simples, mas quando se trata de utilização de partículas e simulação de realidade, é mais importante que a gente perceba que aprender a utilizar o plugin de forma independente é muito mais importante do que fazer um efeito maravilhoso. Então, o objetivo é que você passe a utilizar o PF Source ou Particle Flow para fazer qualquer simulação de líquido, fumaça, fogo, sprays, etc. Então, vamos dar pausa aqui, vamos dar início. Eu estou com a vista única, já vou dizer os atalhos de teclado que eu uso aqui. O Alt W altera entre as 4 vistas e a vista maximizada, se você não sabe. Eu vou começar no painel de criação. Eu vou pegar um plano e eu rasgo aqui a imensidão do espaço 3D e vou agora manualmente aqui digitar o tamanho de 140 por 140. Se eu pressionar F4, deixa eu ver o meu teclado aqui, eu passo a ver as arestas da malha e vamos adicionar aqui resolução na malha para a gente poder aplicar o efeito de distorção. Então vamos botar de 100 para 100. Agora sim a gente vê a resolução da malha e podemos então passar para a parte de modificação para gerar a topografia da cratera. Nós vamos utilizar o modificador Displace, que utiliza um mapa procedural. O que é um mapa procedural? Tudo aquilo que utiliza um mapa de preto e branco é chamado de procedural. E, nesse sentido, o branco afeta a malha positivamente e o preto negativamente, gerando diferença de relevo. Então, nós vamos aqui, inicialmente, criar esse mapa procedural. Eu vou no meu editor de materiais. Deixa eu puxar aqui para que a gente possa ver. Então, seleciono o primeiro slot aqui. Vou no botão Get Material. E no Material Browser, que eu vou puxar aqui para cima também, para que você possa ver, eu vou selecionar o tipo de material Gradient Ramp. Então, isso preenche o slot com um gradiente linear e a gente vai, então, alterar isso aqui, mudando o tipo de linear para radial. Em seguida, nós vamos inverter as cores. Eu vou pegar aqui então e dar um clique duplo na setinha verde e desço aqui o slider até o branco. Você vê que o cinza permanece aqui no meio. E agora clico no primeiro e levo a seta para o preto, fazendo a inversão. Então repare aqui agora. A gente tem então o gradiente que vai do preto para o branco no centro. Vamos deixar isso aqui. Na hora que a gente aplicar o Displace, isso já vai afetar a malha. Eu vou então, com o plano já selecionado aqui, vou no Modifier List, eu vou pegar o modificador Displace. Como a gente pode observar, ainda não ocorreu nada em termos de distorção. Primeiro porque a gente não aplicou o mapa procedural. Então nós vamos fazer isso agora. Basta que eu coloque mais acima aqui para que você possa ver. Tem um quadrinho nomeado Map. A gente clica e arrasta o material até este quadro e depois aceita aqui como instância e dá OK. E
Além disso, a gente tem que dar a força, o strength. A gente vai subindo aqui, que controla a intensidade de distorção da malha. Eu vou colocar esse número manualmente aqui em 70, arredondado. Vou puxar para cá um pouco. E também eu vou pressionar F4 para tirar as arestas, fica mais fácil de ver com sombreamento dessa forma. E agora é uma questão de trabalhar nesse padrão do gradiente aqui, para a gente pegar a forma da cratera. Então eu vou puxar inicialmente aqui uma cor, basta dar um clique duplo. Eu vou dar um clique duplo nela também. E subo para preto, para eu trazer a malha um pouco para dentro. Dou OK. Posso deixar aqui aberto, que eu vou utilizar para as outras setas. Vamos criar mais uma aqui próxima do branco. E agora eu vou clicar na branca e vou subir. Agora veja como aqui no ápice já vai gerar o buraco da cratera. Aí é uma questão de arrastar essa parte cá. Tá OK? E aí a gente vai criando mais alguns pontos. E basta mover esses pontos para alterar a geometria, dando uma forma mais cônica, assim, mais, vamos dizer, mais orgânica. Aqui criou 2, eu deleto 1. Se ajusta mais ou menos aí a gosto. Aqui para mim tá bom. E agora nós vamos trabalhar no parâmetro noise para dar aquela irregularidade, mais organicidade para a malha. Então, a gente seleciona o tipo Turbulence, se já não tiver selecionado. O Amount eu vou subindo devagarzinho aqui até 0.06. Em seguida, eu coloco o Size em 1. Vamos subindo aqui devagarzinho até mais ou menos 1.3. Tá OK. Tá OK. E em Levels, eu vou subir aqui para 5. Aqui tá bom. Então a gente tem aí um vulcãozinho decente, que vai melhorar bastante quando a gente aplicar o material que é bem realista, que vai dar então o toque final para a questão da modelagem. Nesse ponto, a gente pode então passar, vamos fechar o editor de materiais, vou deixar aqui para o lado, e vamos trabalhar com as partículas. Primeiramente, eu pressiono a tecla 6, que abre o meu quadro Particle View. Para quem não sabe, o Particle View é o editor específico do Particle Flow. O 3D Studio Max tem vários tipos de partícula. Tem o Super Spray, tem Metaparticles, tem Snow e tem o estilo mais completo, que é o Particle Flow. Então eu vou dar uma pausazinha só para fazer uma propaganda aqui, porque eu vou fazendo aqui num ritmo mais rápido, mas no DVD Explorando Partículas eu enfatizo aqui que eu vou explicar tudo isso direitinho. Você vai entender cada passo aqui para que você possa dominar isso a ponto de criar o que você quiser com partículas. E eu considero isso extremamente importante. Então a gente cria aqui inicialmente, quero que o espaço fique pouco, nós vamos batalhando aqui em cima, um Empty Flow e um Birth, que é o nascimento das partículas, e linka o evento. Vamos também adicionar uma força. Depois a gente vai colocar um vento aqui nessa força. Por hora, a gente tem, deixa eu ver se eu acho aqui, também que nessa resolução de gravação fica muito curto o espaço, infelizmente, mas a gente vai driblando aqui. Eu não estou vendo o meu source. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para as 4 vistas, pressionando Alt H, Alt W. A minha fonte está aqui embaixo, como eu posso ver nessa vista.
eu vou selecioná-la por lista, para ficar mais fácil. Eu clico aqui no PF Source e com a ferramenta de mover travando no eixo Y, eu movo aqui para perto da borda da cratera. Então aqui, por enquanto eu não estou vendo nada. Eu tenho que colocar um Position Icon. Cadê o meu Particle Flow? Vou pressionar 6 aqui. Quando a gente colocar um Position Icon aqui, a gente passa a ver as partículas brotando. Como você pode ver. Vamos retornar aqui, então, Alt W. Então aqui a gente tem o nosso ícone formando partículas, elas ainda não estão em movimento. Vamos começar a configurar isso aí de forma a pegar o movimento que a gente quer. Então nós vamos começar pelo nascimento e duração das partículas, que é controlado no parâmetro BERT. Se a gente colocar a agulha no início da timeline, a gente vê que a gente não tem partículas ainda na cena. Você vê que o emit start está em 0 e o emit stop está em 30. Então elas começam a ser emitidas aqui e param quando chega na frame 30 e ficam ali estáticas. Nós vamos então alterar isso aqui. Eu vou colocar a agulha no começo só para você perceber que se a gente colocar um número negativo aqui, como menos 50, por exemplo, a cena já começa com partículas. E eu vou colocar o emit stop, por exemplo, em 500 para jogar lá para o infinito. A nossa cena só tem 100 frames. Nós podemos alterar aqui para 180, clicando no reloginho, que é o Time Configuration, e alterando o número de frames aqui para 180. Eu vou desabilitar Real Time também para renderizar mais rápido, em tempo real. Então a gente tem agora as partículas formando ali. Outra coisa também, nós vamos alterar o amount, que é a quantidade de partículas, para 2000, para gerar mais partículas. Muito bem, então temos partículas suficientes. Agora nós vamos trabalhar no vento, que é uma força. Eu vou pressionar Alt W para retornar para as 4 cenas. E vou vir aqui em Creation. Venho em Space Warps. Vou pegar um Wind e seleciono e venho na vista Top. Vou colocar o Wind aqui e Move aqui para o centro da... A gente pode centralizar tudo isso aqui. Vamos selecionar aqui a cratera e clicando na setinha do Select and Move, eu venho e clico com o botão direito do mouse aqui, centralizando tudo. Agora eu vou fazer o mesmo para meu PF Source, seleciono ele, clico com o botão direito do mouse aqui, ele já está zerado, perfeito, em Z ele está na posição correta, não mexo. Então, eu só vou fechar isso aqui, eu vou selecionar o meu vento, que é o Wind, e vou movê-lo aqui, só para que eu tenha controle, centralizando, que eu possa selecionar ele, etc. Então, ele está na cena, mas não está afetando ainda as partículas. Vamos voltar aqui no Particle Source, e puxando aqui, eu vou clicar agora em Force, selecionando, e vou adicionar By List. A única coisa que vai aparecer aqui são os Space Warps, eu tenho o vento, seleciono ele. Nesse instante agora, se a gente der retornar aqui para as 4 vistas, Alt W, e eu vou girar essa vista aqui de acordo, para que a gente possa ver isso. A gente vê o vento soprando as partículas lá para cima. Você não está vendo direito porque a cor está aqui, a cor de goiaba. Vou colocar em branco aqui, e agora a gente pode ver as partículas. Então, a gente já tem o nosso vulcão, tem as partículas soprando para cima. A gente vai continuar daqui a 4 dias, porque nós estamos alternando a cada 48 horas entre um tutorial de After Effects, nós estamos fazendo o túnel 3D em After, e
a erupção vulcânica em 3D Studio Max alternado. Então, nós vamos ficando por aqui. Deixo um abraço a todos. Do Bruno para VFX.